A longa jornada de volta parecia irreal, como se ele estivesse preso entre dois mundos. O campo de batalha que deixara para trás e a vida para a qual estava prestes a retornar. O coração do soldado batia forte no peito, não por medo da guerra, mas pela expectativa de rever lá sua esposa, a mulher que fora sua âncora durante meses de caos e distância. Ele ainda se lembrava da última noite juntos. Bem-vindo ao Elite Oculta. Se você curte histórias que revelam segredos e justiça, já se inscreve aqui no canal e vem comigo, parada na porta da pequena casa deles. Ela se agarrou a ele, as mãos agarrando seu uniforme como se pudesse segurá-lo por mais um tempinho. Não importa o quão longe você vá, eu estarei aqui. Ela sussurrou contra seu peito. Simplesmente volte para casa para mim. E ele havia prometido. Agora, enquanto o táxi passava pelo seu antigo bairro, lembranças voltavam à tona. A loja da esquina onde costumavam fazer compras juntos, o café onde passavam as preguiçosas manhãs de domingo, o parque onde ela certa vez o surpreendeu com um piquenique no aniversário dele. Mas algo parecia estranho, não visivelmente, mas no próprio ar, como se o mundo tivesse continuado a girar sem ele. O carro diminuiu a velocidade até parar em frente à casa deles. A casa dele. A luz da varanda estava apagada e as cortinas fechadas. Era tarde, mas ela deveria saber que ele voltaria para casa naquele dia. Ele havia escrito para ela, enviado cartas e até deixado um recado ao desembarcar do avião. Seu peito apertou ao sair do carro, com a mochila na mão. A casa parecia a mesma, mas desconhecida, como uma lembrança borrada nas bordas. Ele subiu os degraus da varanda, roçando os dedos no corrimão de madeira. Estava mais frio do que ele se lembrava. Então, viu a porta da frente destrancada, entreaberta. Uma sensação estranha o invadiu, afastando o calor do retorno ao lar e substituindo-o por inquietação. Ele empurrou a porta e entrou. Silêncio. Nenhuma mensagem de boas-vindas. Nenhum som de passos apressados. Nenhum cheiro do perfume dela no ar. Algo estava errado. O soldado deu um passo lento para dentro, com a respiração presa na garganta. A casa estava escura, exceto pelo brilho fraco do poste de luz que se filtrava pelas cortinas. Ele esperava o calor, o aroma familiar de casa, o perfume dela, as velas suaves de lavanda que ela sempre acendia à noite. Mas o ar estava vazio, oco, como um lugar abandonado há muito tempo. Sua voz cortou o silêncio. Ena? Nenhuma resposta. Ele colocou a mochila perto da porta e entrou, suas botas fazendo um leve barulho no chão de madeira. A sala de estar parecia a mesma, mas havia algo errado. A pequena estante que construíram juntos ainda estava encostada na parede, mas havia espaços vazios onde antes havia livros. O sofá tinha uma manta sobre ele, mas estava dobrada com muito cuidado, e como se ninguém a usasse há dias. Seu estômago se revirou quando seus olhos pousaram no porta. Retratos sobre a mesa de centro era a foto do casamento deles, a que ela mais amava, a que ela havia deixado ali antes de ele partir. Mas agora, ao pegá-la, ele notou algo estranho. A expressão dela, ela sorria, mas havia algo em seus olhos, algo que ele nunca vira antes. Uma tristeza, uma hesitação, como se ela já guardasse um segredo naquela época. Seu pulso acelerou enquanto ele se dirigia para o quarto. O corredor parecia mais longo do que ele se lembrava, cada passo carregado de uma inquietação que ele não conseguia explicar. Ele empurrou a porta. A cama estava arrumada, mas apenas do lado dele. O outro lado, onde ela dormia, parecia intocado, como se ela não se deitasse ali há algum tempo. As portas do armário estavam entreabertas e, quando ele as estendeu, seu coração batia mais forte lá dentro. As roupas dela ainda estavam lá, mas algumas estavam faltando. Ele se virou, examinando o quarto em busca de mais pistas. Foi então que ele viu
uma carta cuidadosamente dobrada e colocada sobre o criado mudo. O nome dele estava escrito na frente, com a letra dela. Suas mãos tremiam ao pegar. Lá, seu instinto lhe dizia que o que quer que estivesse lá dentro, quaisquer palavras que ela tivesse deixado para ele, mudariam tudo. E ele não tinha certeza se estava pronto para lê-las. O soldado olhou para a carta em suas mãos, com a respiração ofegante. Seu nome estava escrito com a caligrafia familiar dela, mas havia algo diferente, algo hesitante, como se ela tivesse lutado com cada letra. Seus dedos tremiam enquanto ele desdobrava o papel. Seus olhos perscrutavam as palavras, sua mente se recusando a acreditar no que estava lendo. Meu amor, começou. Não sei como escrever isso, e nem sei se tenho o direito de fazê-lo, mas preciso dizer antes que você entre nesta casa e se... Pergunte por que tudo parece diferente. Por que eu não estou lá? Um peso frio se instalou em seu peito. Eu tentei tanto ser forte, exatamente como prometemos. Eu disse a mim mesma que esperaria por você, que não importava quantas noites me sentisse sozinha, não importava quantas vezes eu ficasse acordada sentindo sua falta, eu continuaria firme. Mas algo mudou, ou talvez eu tenha mudado. Suas mãos agarraram as bordas do papel, os nós dos dedos brancos. Ele queria parar de ler, rasgar-lo e fingir que nunca existiu. Mas ele não conseguiu. Eu conheci alguém. Eu não queria, eu não estava procurando por ele. Mas ele estava lá. Quando me senti perdida, quando precisei de alguém para conversar, e lentamente, sem perceber, me apoiei nele como costumava me apoiar em você. Uma dor aguda atravessou seu peito como uma faca, se aprofundando a cada palavra. Sua visão turva, sua respiração irregular. Eu não planejei isso, eu nunca quis te machucar, e juro que ainda te amo, mas amor não são só palavras, é presença, e não posso continuar fingindo que ainda não me afastei. Suas pernas estavam fracas, mas ele se forçou a ficar de pé. Estou indo embora não porque não me importo, mas porque não posso continuar mentindo para mim mesmo ou para você. Você merece a verdade. Você merece alguém que espere sem se quebrar. E eu não fui forte o suficiente. A carta terminava com o nome dela, sem desculpas, sem implorar por perdão. Apenas a firmeza de sua decisão. O soldado apertou o papel com mais força enquanto engolia o nó na garganta. Seu mundo inteiro havia mudado no espaço de algumas linhas. O calor do retorno ao lar havia desaparecido, substituído por um vazio que ele não sabia como preencher. Ele havia sobrevivido à guerra, mas aquilo parecia uma batalha que ele nunca previu. O soldado ficou paralisado no meio do quarto, com a carta amassada nas mãos. Seu coração batia forte nos ouvidos, mas o resto do mundo silenciara. As paredes que antes abrigavam seu amor, suas memórias, agora pareciam uma prisão se fechando. Sobre ele, aquilo não podia ser real. Tá curtindo a história? Então já se inscreve para não perder as próximas. Suas mãos tremiam quando ele pegou o telefone. Seus dedos se atrapalharam ao discar o número dela. Ele pressionou o telefone contra o ouvido, respirando fundo, desesperado para ouvir a voz dela, para ouvir qualquer coisa que pudesse dar sentido àquilo. A ligação foi direto para a caixa postal. Ele tentou várias vezes, e sempre a mesma mensagem automática. Ela não tinha simplesmente sumido, ela não queria ser encontrada. Uma onda de náusea o invadiu enquanto ele cambaleava para trás, encostando-se na beira da cama. Seu peito estava apertado. Sua mente se recusava a aceitar a verdade, encarando-o. Ela havia ido embora, ela havia seguido em frente, e ele estava ali, ainda agarrado a um amor que não existia mais. Mas por quê? Por que ela não lhe contara antes? Por que o deixara acreditar que ainda tinham um futuro? Será que ela amara aquele outro homem como um dia o amara? As perguntas o atormentavam e ele não conseguia ficar parado. Ele precisava de respostas.
Pegando as chaves, saiu de casa, sentindo o ar frio da noite bater nele como um tapa. Percorreu seus contatos, procurando por alguém, qualquer pessoa, que pudesse lhe contar o que acontecera enquanto ele estivera fora. Suas mãos pairaram sobre um nome antes de finalmente apertar o botão de ligar. O telefone tocou 2 vezes, antes que uma voz hesitante atendesse. "E aí, cara? Ouvi dizer que você voltou. Onde ela está?" A voz do soldado saiu áspera, mais desesperada do que pretendia. "Você sabe onde ela está?" Uma longa pausa, depois um suspiro. "Acho que devemos conversar." 30 minutos depois, o soldado sentou-se em frente ao amigo em um bar tranquilo, o peso da exaustão e da tristeza oprimindo. O amigo não o olhava nos olhos, seus dedos traçando a borda do copo como se procurasse as palavras certas. "Ela o conheceu alguns meses depois que vocês partiram", a amiga finalmente admitiu. "No começo não foi nada sério, ela só estava sozinha. Você sabe como foi difícil para ela, ela sentiu sua falta. Todos nós vimos." O soldado apertou o maxilar. Ele não precisava de um lembrete do que ela estava passando. Ele estava contando os dias para voltar para casa, acreditando que ela estava passando pelo mesmo. O amigo continuou, com a voz mais baixa. "Mas então as coisas mudaram. Eles se aproximaram e acho que em algum momento ela simplesmente..." Ele hesitou. Ela simplesmente parou de esperar. Parou de esperar. As palavras o feriram mais profundamente do que ele esperava. O soldado engoliu em seco, forçando-se a respirar. Ele passara meses sonhando em voltar para casa e em abraçar, lá em continuar de onde pararam. Mas ela já havia virado a página, e agora ele precisava encontrar um jeito de fazer o mesmo. O soldado estava sentado em seu carro, do lado de fora do bar, olhando fixamente para a rua escura à sua frente. As palavras do amigo ainda ecoavam em sua mente, cada uma delas destruindo o futuro que ele um dia imaginara. Então, o telefone dele tocou. Ele olhou para a tela e prendeu a respiração. O nome dela. Por um momento, ele hesitou, com o polegar pairando sobre o botão de atender. Não tinha certeza se estava pronto para ouvir a voz dela, mas uma parte dele, uma parte tola e dolorida, precisava saber o porquê. Ele insistiu. "Aceite." A princípio, só havia silêncio, apenas o som de uma respiração irregular do outro. Lado da linha, depois sua voz, entrecortada e trêmula. "Eu cometi um erro." Ele apertou o telefone com mais força. Eu nem sei como dizer isso." Ela continuou com as palavras trêmulas, entremeadas de lágrimas. "Eu estava tão perdida sem você. Achei que conseguiria seguir em frente, que precisava, mas eu estava errada. Ele me deixou. E no segundo em que ele fez isso, eu percebi que nunca deixei de te amar." Ele cerrou os dentes. A ferida que ela deixara ainda estava aberta, sangrando. Ele passara meses se apegando à memória dela, acreditando nas promessas que fizeram. E agora, justamente quando ele começava a aceitar a verdade, ela queria voltar. "Eu deveria ter esperado por você", sussurrou ela. "Eu tinha medo de admitir o quanto precisava de você. Eu pensei. Achei que você entenderia." "Entendeu?" Ele quase riu, mas saiu como um suspiro ofegante. Seu peito estava apertado, suas emoções emaranhadas de uma forma que dificultava a respiração. Ele ainda a amava? Sim. Será que algum dia poderia confiar nela novamente? Ele não sabia. O silêncio se estendeu entre eles, pesado com tudo o que não fora dito. Então, numa voz que mal passava de um sussurro, ele finalmente falou. "Preciso de tempo." Um pequeno soluço entrecortado escapou dela, mas ela não discutiu. "Ok", disse ela suavemente. "Leve o tempo que precisar." A ligação terminou. O soldado abaixou o telefone, olhando para a casa vazia à sua frente, o lugar que haviam construído juntos, a vida que haviam compartilhado. Será que o amor sobreviveria à traição? Ele não tinha certeza, mas uma coisa era certa. Nada, jamais seria o mesmo.
O soldado ficou ali, no silêncio de sua casa vazia, sentindo o peso de tudo o oprimindo, pesado e implacável. Seu coração parecia ter sido colocado dentro de um torno, sendo lentamente apertado a cada segundo. O ar parecia denso, repleto de memórias que se agarravam a ele como uma segunda pele. As paredes, antes testemunhas de suas risadas e amor, agora pareciam frias e distantes. Os móveis que outrora fizera parte da vida em comum estavam imóveis, como se congelados no tempo. Tudo ao seu redor parecia sussurrar sobre o que havia perdido, o que ele esperava reencontrar, e isso só aumentava o vazio que sentia por dentro. Seus olhos vagavam pelas fotografias que decoravam as paredes, cujas molduras agora assombravam. Lembranças de uma vida que não existia mais. Rostos capturados em momentos de alegria, sorrisos congelados no tempo. Eram pedaços de um passado ao qual ele não conseguia retornar, por mais que desejasse. Era como se cada foto, cada pequeno detalhe no quarto, tivesse se tornado um símbolo do que lhe escapava por entre os dedos. Ele quase conseguia ouvir a voz dela no silêncio, ver o jeito como ela se movia pela cozinha, cantarolando baixinho enquanto preparava as refeições. O jeito como ela ria, o jeito como o abraçava, mas isso era antes, e agora a casa permanecia silenciosa, não mais repleta de vida, mas sim de fantasmas de memórias que jamais poderiam ser recuperadas. Ele estava sozinho. A constatação o atingiu com mais força do que esperava. Ele não estava apenas fisicamente sozinho. Estava emocionalmente preso em um lugar que antes parecia um lar. Agora parecia um museu, um monumento a um amor que havia desaparecido. Nada jamais seria o mesmo. E à medida que o peso daquela verdade se abateu sobre ele, percebeu que não havia como voltar atrás. O soldado havia voltado para casa, mas o homem que partira não era mais o homem que estava naquela sala. Por tanto tempo, ele se apegara à imagem de seu lar, à ideia de retornar ao calor do abraço dela, à segurança da vida que um dia compartilharam. Ele se convencera de que, quando voltasse, tudo se encaixaria. Mas com o passar dos dias e a realidade se instalando, ele percebeu que seu lar não era apenas um lugar. Não eram as paredes, nem os móveis, nem mesmo a casa que haviam construído juntos. Era uma sensação, algo mais profundo do que a superfície do que se podia ver. E essa sensação, ela havia desaparecido. Sua esposa havia feito sua escolha. E agora, no silêncio da casa vazia, ele era forçado a fazer a sua. A dor da traição ainda o atormentava. Afiada e implacável, queimava profundamente, uma ferida que se recusava a cicatrizar mesmo com o passar do tempo. Mas, por trás daquela dor, algo mais estava lentamente criando raízes. Algo que ele não esperava, compreensão. Ele podia ver agora que ambos haviam mudado. A guerra o havia despojado de partes de si mesmo, deixando cicatrizes que ele não conseguia esconder. E ela? O tempo também havia feito mudanças silenciosas nela. A pessoa que ele deixou para trás não era a mesma para quem ele retornou. Eles não eram mais as mesmas pessoas que faziam promessas à porta, agarradas umas às outras com esperança. O amor que um dia compartilharam não era mais suficiente. Não conseguia preencher a distância que havia crescido entre eles, o espaço esculpido pelo tempo e pelas reviravoltas imprevisíveis da vida, e talvez, só talvez, não fosse a intenção. Pela primeira vez desde que retornara, ele se permitiu lamentar de verdade, não apenas por ela, não apenas pela vida que haviam perdido, mas por tudo o que ele havia sonhado, o futuro que agora parecia tão distante. Ele lamentou o homem que costumava ser, aquele que acreditava que o amor poderia conquistar tudo, aquele que acreditava que o mundo poderia ser consertado quando voltasse para casa. Mas à medida que a dor o invadia,
algo mudou. Ele entendia, agora, que deixar ir não era fraqueza, era a única maneira de seguir em frente. E então, com um último suspiro profundo, ele a liberou. As memórias, a dor, a vida que ele havia imaginado, tudo se esvaiu, como se nunca tivesse sido verdadeiramente seu. Ele a soltou, e ao fazê-lo, começou a respirar novamente. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas, lançando raios suaves e dourados pelo quarto silencioso. O ar estava parado, carregado com os ecos do passado. Ele ficou sentado na beira da cama por um longo tempo, olhando para o chão, com as mãos apoiadas nos joelhos. O peso em seu peito era diferente agora. Não a dor esmagadora da traição, mas algo mais silencioso, algo mais próximo da aceitação. Respirando fundo, ele se levantou e pegou uma sacola vazia. Não a mochila surrada que carregava os restos da guerra. Aquela cheia de poeira e lembranças de noites sem dormir sob céus estrangeiros. Era uma mochila nova, intocada pelo passado, contendo apenas o que ele escolhera levar para o futuro. Não era muita coisa. Algumas roupas, a carteira, o essencial, mas era o suficiente. Ele não estava fugindo. Estava simplesmente deixando para trás o que não lhe pertencia mais. Fechando o zíper, olhou ao redor do quarto uma última vez. As paredes ainda guardavam suas fotografias, suas risadas, seus sonhos sussurrados. Mas agora pareciam pertencer a outra pessoa. Um homem que partira com esperança e retornara a uma casa vazia. Seu olhar pousou no criado, mudo, onde a carta dela repousara. Ela havia sumido, escondida em algum lugar, mas as palavras permaneciam gravadas nele. Ele respirou fundo pela última vez e saiu. O ar estava fresco, trazendo o cheiro de terra úmida e o zumbido distante de um mundo em despertar. Ele ficou ali por um momento, com a bolsa pendurada no ombro. Seus olhos se fixaram na casa, a casa deles, o lugar que um dia fora seu refúgio, seu sonho, seu lar. Mas lar não eram paredes e portas, não eram os ecos de risos ou as sombras de um amor perdido. Era uma sensação, e essa sensação não existia mais ali. Seus dedos apertaram a alça da bolsa. Seria sempre parte da sua história, um capítulo que ele não poderia apagar. Mas não seria o seu fim. Com um último olhar, ele se virou com passos lentos, mas firmes. Ele não sabia para onde a estrada à sua frente o levaria. Mas, pela primeira vez em muito tempo, o desconhecido não o aterrorizava. Porque, desta vez, ele não estava olhando para trás. Se esta história te emocionou, não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever para mais histórias emocionantes e instigantes. Adoraríamos saber sua opinião, comentar abaixo e compartilhar seus sentimentos sobre a jornada do soldado. Você a teria perdoado? O que teria feito no lugar dele? E se você conhece alguém que apreciaria esta história, compartilhe com essa pessoa.